Tudo bem, meus amigos? É um prazer novamente estar com vocês. Hoje nós recebemos aqui no Galicanto uma pessoa especial, ex-presidente da Ordem, um advogado espetacular, Dr. Lúcio Flávio Paiva, que hoje nos brinda com a sua presença. Muito obrigado, Lúcio, por estar conosco aqui no Galicanto. Márcio, muito obrigado pelo convite, te agradeço pela honra que me dá de poder comparecer aqui no seu podcast, o Galicanto, que inclusive, pelo que conversávamos aqui em off, tem uma história interessante, né? Esse nome, pelo menos achei muito interessante. E para mim é um prazer poder conversar contigo e com os teus ouvintes e assistentes aí desse podcast. Uma maravilha. Eu queria chamar, convidá-lo para a gente fazer um brinde aqui, nesse vinho que hoje toda vez a gente toma um vinho de verdade, é verdadeiro, Vitor. É um primitivo, né, de Mandúria, 1947. Espero que você goste. Apenas para a gente brindar um vinho italiano, né, e a gente falar, às vezes, quantos os italianos falam, né? Saúde, então, a todos aí que também nos assistem e nos ouvem. Lúcio, nós temos duas perguntas básicas aqui. Não é pergunta, que é um bate-papo, né? Uma primeira já vou te revelar qual é, e a última a gente vai deixar para o final. Primeira pergunta: o que você hoje não faria que no passado você fez? Se eu tivesse a maturidade que hoje eu tenho já de 20 anos de advocacia, eu hoje não faria. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu entrevistei o Pedro Sérgio dos Santos, professor Pedro Sérgio. Meu professor, inclusive. Meu também. Eu falei: o que você faria? Ele falou: não faria direito. Você tá brincando. Mas, e a última pergunta, eu queria que você deixasse uma revelação, mas essa é pro final. Pensando assim, olhando para trás aí, qual a reflexão que você acha que você poderia não fazer ou faria diferente? Márcio, eu acho que eu deixaria de fazer muitas coisas na vida, né? Com a maturidade que eu alcancei, você mencionou aí, né? 21 anos de advocacia que eu alcanço hoje, acrescidos de 15 anos de docência universitária, que não são ininterruptas porque são acrescidas de 6 anos de presidência de ordem. Então, é um mix de experiência muito rico, né? A experiência na presidência da ordem, a advocacia militante, que começou do zero, a atividade docente com esse contato constante com o direito enquanto ciência e tudo mais. Algum pai, parente que era advogado, juiz? Não, meus pais são mais... Meu pai é psiquiatra e minha mãe é psicóloga, né? E eu sou o mais velho, sou o filho mais velho, então eu puxei a fila aí do direito e da advocacia na família. Não venho de uma tradição, uma linhagem, vamos dizer assim, né? Mas assim, olhando para trás, conquanto sejam muitas as coisas que eu não faria ou que eu certamente faria diferente, colocando assim como ponto número 1, eu seria menos, teria sido menos agressivo, exigente com as pessoas, dentro daquilo que eu entendia que era o meu ideal. E isso vale primordialmente para a advocacia e para a política classista. Para os alunos para os alunos não. Para os alunos ali era a ciência do direito, né? Mas na advocacia e na política classista, como o idealismo sempre esteve muito presente, e o idealismo junto com a juventude, ele às vezes traz alguns excessos. Então talvez eu tenha chateado pessoas de maneira desnecessária, falado alguma coisa que realmente, no afã de vencer um argumento político, um argumento jurídico, tenha causado, né, dor, situação ali de menoscabo de maneira desnecessária. Hoje eu vejo que nós podemos defender nossas posições jurídico-processuais, político-classistas ou político-ideológicas, sem a necessidade de você menoscabar o seu oponente, né, que é o seu adversário, que não é o inimigo. Então eu teria sido mais comedido, gostaria de ter sido mais comedido.
Mas, como eu disse, é um pouco do preço de uma união explosiva, de excesso de idealismo com a falta de experiência aqui e acolá. Então isso eu mudaria, sem sombra de dúvida. Teria sido mais moderado. Muito bom. Na OAB, você disse 6 anos de presidência de OAB. O início da ordem, você não tinha a vivência do sistema OAB. Qual foi assim, um fator que você, poxa, se eu tivesse tido aquela vivência, eu teria feito diferente? Um fator que poderia chamar a atenção assim, do início da sua gestão. O que você pensou? O que te trouxe mais assim? Eu não sabia que era isso, mas eu quero fazer melhor. Teve alguma coisa assim? Interessante, Márcio. O que aconteceu? Até trazendo essa informação para você e também para aqueles que nos ouvem agora. Esse evento que você menciona, ele de fato ocorreu, né? Eu, junto com uma série de colegas valorosos, vencemos uma eleição no ano de 2015, que foi uma eleição que naquele momento ali marcou, e você sabe muito bem aqui na OAB Goiás, uma virada de página, né? Sim. O encerramento de um longo ciclo de um grupo político que já estava na ordem há muitos anos e o início de um novo ciclo completamente diferente do que então era colocado e praticado. E, de fato, o primeiro cargo que eu exerci na OAB foi presidente. Eu nunca tinha participado do sistema, nem como membro de comissão. Então, você tem razão, foi o primeiro cargo que eu exerci na ordem, né? Olha, isso é assim, eu vou mudar. Então, aí o que isso acarreta, né? Quando nós vencemos a eleição e eu tomei posse, eu tinha 38 anos. Bastante jovem, bastante idealista, como eu acabei de falar. E exatamente pela minha falta de experiência, eu me propus e acabei conseguindo fazer coisas no âmbito da ordem aqui em Goiás, que talvez, se eu tivesse vindo moldado pelo sistema em cargos anteriores, eu não tivesse ousado fazer. Claro que isso traz essas posturas de mudança, às vezes mudança repentina, mudança de modus operandi. Isso traz turbulências políticas, insatisfações, e eu sofri isso, principalmente ao longo do primeiro mandato, né? Mas olhando para trás, fazendo uma retrospectiva, eu acho que a inexperiência me ajudou a ser o presidente que a ordem precisava naquele momento. Um presidente de mudança, um presidente que recolocasse a ordem no âmbito financeiro. Você pegou uma ordem com a situação financeira muito complicada. Eu acho que naquele momento a gente precisava realmente de uma gestão de choque, vamos dizer. Choque financeiro, choque administrativo, choque de postura com relação aos poderes constituídos, o relacionamento com o judiciário, com o legislativo, com o executivo estadual. Precisavam naquele momento ser recalibrados. A ordem precisava retomar o seu protagonismo, né, perante esses poderes constituídos. E como eu disse, a minha própria inexperiência aliado ao excesso de idealismo me deu a coragem de chegar e fazer, sem pensar muito se daria certo. Um exemplo assim que a gente poderia ser, algum fator que falou, isso aqui me marcou. Olha, eu acho que uma das coisas muitas coisas ao longo do mandato na ordem me marcaram, sabe? Mas uma coisa que me marcou foi que no discurso que eu fiz, logo na cerimônia de posse, lá no céu da OAB, no primeiro mandato, com a presença do governador do estado, eu já comecei cobrando e chutando a canela. Dizendo que era perante ali 4, 5 mil pessoas, né, todas as autoridades do estado presentes, presidente de tribunal, desembargadores, juízes, deputados, o governador do estado, secretários, etc. Era o Marconi. Era Marconi. E eu já disse ali, já apresentei as credenciais do que seria aquela nova gestão da OAB, trazendo assim às claras o desestímulo da advocacia dativa com tantos anos sem receber e que
o governador que estava ali presente naquele momento já ouvisse que a ordem não cessaria as cobranças e tal. Então você imagina isso num discurso de posse que tem um protocolo, as pessoas procuram evitar, né, saias justas e tudo, mas como eu disse, eu vim ali. Os eleitores se elegeram para isso. Para isso, exatamente. E essa inexperiência contribuiu para que esse tipo de atitude, que certamente tem críticas, e eu as recebo, porque eu acho que, como eu disse algumas vezes, até me excedi, mas de fato era preciso essa sacudida aí, né? E isso só a inexperiência te proporciona. E no colégio de presidentes, seu primeiro colégio de presidentes, junto ao Conselho Federal, como foi? Teve algum fato marcante também? Você falou, nossa, eu tô aqui agora, e agora? Vou aceitar a minha posição, porque o Conselho Federal tem todo um formalismo lá, né? Quase que como uma hierarquia nós teríamos lá. Teve algum fator assim que você chamou a atenção? Então, o meu relacionamento com o Conselho Federal sempre foi muito peculiar. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu entendia e entendo que o coração realmente do sistema OAB, a defesa da advocacia, está nas seccionais. São as seccionais que concentram as competências que mais importam para o dia a dia do advogado. É prerrogativa, é a Escola Superior de Advocacia, é estrutura, é o cuidado, é a caixa de assistência, né? Então, assim, eu sempre tive, Márcio, a exata noção, e continuo com ela, de que a minha função como presidente da ordem era cuidar de Goiás. Era cuidar da advocacia goiana. Então, eu sempre fui muito focado aqui. O meu relacionamento com o Conselho Federal, ele acabou sendo um relacionamento, não vou dizer distante, mas esfriado, porque eu tinha muitas necessidades para cumprir e executar aqui, para ficar me dedicando a pautas que não eram pautas assim tão urgentes para nós aqui. Em segundo lugar, eu tive a gratíssima oportunidade de, logo que entrei, ter tido como presidente do Conselho Federal o Cláudio Lamáquia. E o Lamáquia é uma pessoa realmente diferente. Eu estive com ele em Porto Alegre, ele te elogiou muito, com essa passagem, até lembrar. Tanto o Cláudio como o Leonardo, mas também o Cláudio principalmente. O presidente Lamáquia foi um grande presidente do Conselho Federal, num momento, como só ia acontecer com a democracia brasileira, turbulenta. Não vamos esquecer que foi no mandato dele que nós tivemos o impeachment da então presidente Dilma. Mas o Lamáquia é realmente um homem muito ponderado, um homem que privilegiou bastante a oitiva dos presidentes antes de tomar as decisões mais traumáticas para o sistema OAB, e uma grande liderança que conseguiu criar um colégio de presidentes muito harmônico, né? Então isso me facilitou muito. Eu ia para os colégios de presidentes, dava as minhas opiniões, as opiniões da advocacia de Goiás, as nossas necessidades, muitas resolvidas, outras tantas continuam aí, porque isso é um processo, né? Eu costumo dizer que gerir a ordem, como gerir qualquer instituição, não é um produto, é um processo. Você não entrega a coisa pronta. Você vai fazendo e vai melhorando. E, inclusive, conforme vai melhorando, aí as pessoas vão querendo mais coisas ainda. Quando você resolve um problema, tem que partir para o próximo. Então, no Colégio de Presidentes, eu tive a oportunidade de conviver com o Lamáquia na liderança e sob a liderança do Lamáquia, e com isso aprendi e tive bons 3 anos no primeiro mandato com relação a essa liderança nacional, né, do Lamáquia. Às vezes nós estamos acostumados, às vezes, no nosso escritório, com nossos amigos, né? E às vezes as críticas são diminutas, né? Mas às vezes tem alguma pessoa de fora que chega e fala assim, olha, isso aqui. Às vezes até num primeiro momento você até não consegue identificar, mas aquilo ali depois vai passar e você vai, poxa, eu acho que eu posso mudar, eu posso fazer isso. Aconteceu isso com você na gestão, nas suas gestões da OAB específico? Eu vou lembrar um caso aqui, assim, só para te ter ideia do que eu quero dizer. Eu estava com o secretário-geral numa posse, entrega de carteiras em Lusiânia. O presidente era o Henrique Tiburcio. Sentou do lado uma pessoa da diretoria e virou e falou para mim, eu já estou cansado disso aqui, de entrega de carteiras, é tudo a mesma coisa.
E foi um fato tão, assim, impressionante que parecia que Deus tocou ali na hora. E uma pessoa que usava a palavra no dia era um pastor. Sei. Sabe? E o pastor foi abençoado naquele dia. E ele falava sobre renovação, coisas belas. E tanto é que no discurso, quando ele terminou, o Henrique Tiburcio falou assim, olha, eu já fui em inúmeros entregas de carteira, mas jamais alguém fez algum discurso como esse. Então, às vezes tem isso. Isso aconteceu com você? Muito. A pergunta é interessante porque, inclusive, me dá a oportunidade de trazer, talvez em primeira mão, para quem nos ouve, algumas histórias dos bastidores desse período, que não deixa de ser um período histórico da nossa advocacia aqui em Goiás, né? Sim, houve muitas críticas e eu sou extremamente grato a elas. Eu digo que foram minhas melhores professoras. E eu vou citar 2 eventos que ficaram muito marcados na gestão e você vai entender por quê. Logo que nós vencemos a eleição, o grupo que havia perdido naquele momento a eleição judicializou-a, procurando declarar sua nulidade por questões de somenos importância, convenhamos. Mas aquela eleição, que foi uma eleição que naquele momento nós vencemos com mais do que o dobro dos votos do segundo colocado, quer dizer, a manifestação claríssima naquele momento. Você teve mais da metade. Eu me lembro que pelos votos válidos você teve mais da metade. Acho que foi 54 ou 56%. Foi até, acho que mais um pouco, porque, assim, naquele momento foram 3 chapas. Isso. E nem a somatória dos dois outros chegariam. Isso né? Mesmo. Então, mas assim, houve a judicialização daquela eleição, uma sucessão de liminares, ora anulando a eleição e mandando fazer outra, ora voltando à validade da eleição. Então, não só ainda um tanto quanto inexperiente, como nós comentamos aqui, e jovem, eu ainda, e substituindo um grupo muito longevo, eu ainda adentrei com a legitimidade questionada, né? E isso foi muito bom, Márcio. Na hora que você está vivendo a turbulência é difícil, é ruim, né? Mas hoje eu percebo que foi muito bom, porque assim, desde o dia 1, do meu dia 1 na presidência da OAB, a providência divina, Deus, cada qual de nós vai dar o seu nome para isso, né? Eu digo que é a providência divina, se encarregou de me acenar com muita clareza de que aquilo ali era extremamente temporário na minha vida, sabe? De que realmente aquilo ali podia acabar amanhã. Que nem o mandato que eu achava que eu tinha conquistado legitimamente nas urnas, e foi conquistado legitimamente, sem dúvida nenhuma. Mas nem o mandato eu podia ter certeza que o cumpriria, porque era possível que a qualquer momento tivesse uma decisão judicial que anulasse aquela eleição. E isso me deu a sensação que todo homem, mulher que exerce o poder em nome de uma coletividade deve ter desprendimento. Então, foi uma grande lição, essa primeira. E a segunda foi que, justamente em função de posições necessárias que eu tive que tomar na gestão da ordem, na mudança dos hábitos, das práticas, eu tive uma oposição interna e externa muito forte, né? E isso também foi muito bom. Na hora que você está vivendo, de novo, é ruim, né? Mas, olhando em perspectiva e retrospectiva, foi muito bom porque eu acordava e dormia, chegava na ordem e saía da ordem, presidia as sessões, praticava os atos administrativos, sempre sabendo que aquilo ali seria profundamente escrutinado por alguém. Sempre haveria alguém ou alguéns que pegariam do mais elementar ato de gestão até o mais relevante e destrincharia, com olhos de bom advogado, elementos para poder pegar um erro, uma ilegalidade, um eventual abuso, um deslize. Então, assim, a oposição também me manteve sempre na linha. Então, as críticas, elas foram grande professora. Por quê? Porque me ajudaram
a ter um mandato extremamente reto. Eu nunca estive confortável na cadeira da ordem. E isso é importante para o gestor, não estar confortável. É interessante. E, porque sempre em instituições, nós temos embora não votem, né, que são os funcionários das instituições, sempre fazem assim, olha, quando um grupo vai sair, começam a fazer um terrorismo. Porque o outro vai entrar e vai mandar todo mundo embora. Eu já vi muito isso, não é só na ordem. Como foi você percebeu os funcionários da ordem em Goiás? O que você falou? Isso tá bom, isso tem que melhorar, pode melhorar. Mudança de postura que você impôs como gestão. O que você poderia destacar? Olha, com relação aos funcionários da OAB, é óbvio que quando nós vencemos a eleição em 2015, sendo que o grupo anterior estava ali há 3 décadas, né? Houve a sensação de insegurança. Mas uma das primeiras coisas que eu me encarreguei de fazer foi de tentar tranquilizar todo mundo. Que, aliás, para que nós pudéssemos fazer as transformações necessárias na OAB, era necessário que o grupo de funcionários permanecesse fazendo o que sempre fez, tocando a OAB, tocando o dia a dia da ordem, tocando as comissões, a comissão de seleção, a comissão de sociedades, prerrogativas. A ordem não para, né? Tocando as subseções. E conforme eu fui tomando as rédeas do processo, o que todo mundo viu que aconteceu é o seguinte, é que não houve mudança. Não de pessoas, houve mudança de mentalidade, houve mudança de estilo, houve mudança de prioridades de gestão, de controles, mas não de pessoas. No geral, todos permaneceram nos quadros da ordem, fazendo as mesmas coisas ou às vezes fazendo as mesmas coisas e outras tantas, né? Mas não houve nenhum cavalo de pau e de você entrar na instituição e mandar embora todo mundo e colocar de novo. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos, né, da memória institucional que só os funcionários da ordem ou de qualquer outra instituição têm, né? Isso é importante para a continuidade e para a efetividade do serviço. Uma vez, Lúcio, conversando com o Felicíssimo Sena, ele disse informalmente, olha, se nós perdermos a eleição, que foi na sua eleição, esse grupo que entrar vai ficar 20 anos, 25 anos igual o grupo ficou. Já temos 6, está indo para 9 anos. E esse grupo ainda, você acha que ainda tem muita coisa para renovar, para acrescentar? Você como principal líder desse grupo, qual que é a sua visão para o futuro para o grupo? Bom, eu penso o seguinte, que a cada ano que passa, com a velocidade das informações, com a mudança do perfil do advogado, cada vez mais jovem, né? A exigência com relação a um grupo político que está na ordem é cada vez maior. Então, ganhar uma eleição, mais uma eleição, permanecer na gestão é cada vez mais difícil. Por quê? Porque o progresso, as melhorias, Márcio, tem um grande defeito. Apaga suas próprias pegadas. Então, às vezes uma boa gestão, como acredito que no geral as nossas duas foram e tem sido a do Rafael Lara agora, fazem muitas entregas e essas entregas elas vão sendo absorvidas pela advocacia como um patrimônio imexível, como dizia aquele ministro Magri, né? Um patrimônio que já está dentro do seu acervo de melhorias de serviços da OAB e vai querendo sempre mais. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que enquanto o grupo que desde 2016 está gerindo a OAB continuar conseguindo fazer entregas, inovar e fazer o serviço chegar lá na ponta, e eu digo na ponta lá na casa de prisão provisória, que o advogado possa ter tranquilidade para exercer o seu labor no sistema prisional, para que o colega lá em posse consiga ter na sala da ordem uma mesma qualidade de estrutura que tem aqui, para que o colega de Tumbiara possa ter acesso aos cursos da Escola Superior de Advocacia como colega de Goiânia e que todos eles recebam um serviço de qualidade enquanto o grupo
gestor atual conseguir entregar isso, eu acho que há fôlego para continuidade. A mudança ela é importante no processo democrático, mas ela precisa ser em nome de uma melhoria, né? Então, enquanto o grupo entregar, enquanto o grupo continuar conseguindo se reinventar a cada ciclo, com novas prioridades, com novas entregas, eu tenho certeza que há fôlego para continuidade. Eu quero quase como encerrar um pouco esse bate-papo nosso, mas você fica à vontade, você diga aqui o que quiser, você vai falar o que você quiser. Mas assim, em 30 segundos, ou menos, ou mais, eu queria citar algumas pessoas. Se você quiser falar alguma coisa, você fale. Se não quiser, também não diga. Reinaldo Limírio. Grande amigo, grande liderança oposicionista, né, na OAB. E eu digo que foi um grande precursor. O Reinaldo Limírio abriu trilhas que depois foram pisadas por outros que vieram atrás e que permitiu que em 2015 acontecesse essa mudança que a gente tantas vezes comentou aqui hoje. O nosso amigo aqui, até do irmãos do pessoal da Studio Way aqui, Roberto Serra. Roberto Serra, excelente, um dos melhores advogados criminalistas que eu conheço. Um homem extremamente vocacionado para a advocacia e para a docência. E uma pessoa pela qual eu tenho enorme gratidão, porque esteve junto comigo em vários processos eleitorais, mas mais do que isso foi meu tesoureiro na OAB, né, Márcio? Então, assim... Você não entrega a chave do corpo para qualquer um, né? O Roberto Serra foi uma pessoa, e é até hoje, mas durante o período de gestão de ordem, de minha extrema confiança, e não depositei confiança em mãos erradas, depositei em mãos corretíssimas, tanto que nós tivemos aí agora, inclusive há 10 dias atrás, a aprovação das últimas contas de 2021, que é o último ano de mandato, mais uma vez com menção honrosa do Conselho Federal. Parabéns. Então, assim, além de tudo, nós estamos aí com todas as contas aprovadas com menção honrosa, mostrando que realmente a gente, inclusive pelo trabalho do Roberto, conseguimos sanear muitas coisas que não andavam muito bem. Realmente, depois da presidência que nós terminamos, infelizmente tivemos alguns percalços lá, depois da saída de Tibúrcio, assumiu o Enil, aquele período conturbado, né? Continua. Jacó Coelho. Outro que foi meu braço esquerdo e direito também na presidência, porque o Jacó foi meu secretário-geral nos 2 mandatos. Um homem que tem uma capacidade de planejar e executar que chega a fazer medo. Não é nem impressionante, não. O Jacó é um homem que tem uma capacidade de projetar e executar e entregar as coisas que é impressionante. Que maravilha. Não é à toa que o Jacó chegou onde chegou, é quem é o advogado que é. Sim. É o líder principal de uma das maiores bancas de advocacia do país. Não é só de Goiás, é do país. Extremamente bem estruturada, tecnológica, moderna e um grande homem de ordem também, né? Uma pessoa também pela qual eu tenho extrema gratidão, porque foi um fantástico secretário-geral. Você teve ali 3 diretores, né? Que concluindo minha pergunta aqui dessa primeira fala, 3 diretores que foram mantidos, inclusive, que é muito raro isso, né? Thales Jaime, né? Então, o Thales, uma pessoa muito peculiar. Quem conhece o Thales gosta demais do Thales, porque o Thales é aquele irmão, né? E no meu caso, aquele irmão mais velho. Foi nos momentos em que a minha inexperiência começava a transbordar as raias do razoável, o Thales, com o jeito dele, intervinha para que eu voltasse ali ao leito do rio normal. Sabe como é que é? Mas além disso, além de ter sido um grande conselheiro, por mais velho, por mais experiente, o Thales também foi um grande defensor da minha figura como presidente. Perante, inclusive, parte da oposição interna que nós tínhamos na primeira gestão, ele foi uma espécie de guarda-costa e soldado que ia para a guerra. Pronto, né? é típico do Thales, né? Em defesa
do amigo, do presidente, em defesa da cadeira também, porque é um homem que tem, da ordem, um homem que tem muita noção da importância que aquela cadeira tem, inclusive no seu aspecto simbólico para a advocacia, para o sistema de justiça. Outro de quem eu sou devedor imensurável. Você falou em posição interna, Leon Diniz. Leon é um homem que eu coloco assim, numa posição até certo ponto similar à do Reinaldo. O Leon abriu muitas trilhas, ele superou obstáculos e aplanou caminhos que depois foram trilhados por grupos que vieram e junto com ele, inclusive, vencemos a eleição, né? Infelizmente, por divergências, divisão de ordem, divisão de mundo, no curso do processo nós nos afastamos, né? Mas quando o Leon optou por fazer uma oposição direta, né, à gestão da qual, ao final e ao cabo, ele acabava fazendo parte, mas com isso me prestou um grande serviço. Ele fez isso também com o Miguel, né? Que ele era gestão e internamente criou uma rixa interna com o Miguel, aparentemente por coisas banais do clube, né? Pois é, mas pra mim foi bom. Lembra que eu falei aqui no começo? Sim. Né? Eu tenho gratidão também. No momento pareceu ruim. Mas... Isso, mas eu tenho essa gratidão porque me permitiu andar muito na linha, pois sabia que os atos, atitudes, falas iam ser escrutinados ali, ponto por ponto, vírgula por vírgula, né? Então não tenho mágoas do Leon, não tenho críticas a fazer a ele. O que passou ficou realmente no passado e o resultado é positivo. E é um homem que merece o reconhecimento de ter, como eu disse, aplainado terrenos que eram pedregosos e complicados de serem caminhados. E ele teve a coragem, a disciplina, a persistência de fazê-lo. Valentina Jugman. Valentina foi minha professora, né? Uma mulher extremamente valorosa, inteligentíssima, uma grande advogada pública. Sim. E depois, agora já aposentada, privada, extremamente importante na nossa caminhada desde 2015. Sempre me apoiou, sempre estivemos juntos, né? E, logicamente, em alguns pontos nós temos visões diferentes, inclusive com relação a alguns assuntos dentro da ordem, mas Valentina também é uma mulher pela qual eu só tenho gratidão, só tenho elogios, não guardo qualquer espécie de mágoa dela, etc. Muito ao contrário. É uma mulher e uma amiga muito benquista, e a quem eu agradeço por ter podido trilhar com ela o caminho que nós trilhamos. E para encerrar o seu, como foi o candidato a presidente nas duas últimas, Pedro Paulo. Olha, o Pedro Paulo é uma figura interessante. Nós tivemos a oportunidade de sermos adversários direto em 2018. Isso. Né? E foi um adversário leal, Márcio. Criticou, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas isso é do processo político, faz parte. Né? Mas quando era eu o candidato a presidente e ele o candidato a presidente, teve uma atitude leal como candidato e defendeu o que ele achava correto. Eu defendi, continuo defendendo o que eu acho correto. Portanto, não tenho com relação também ao Pedro Paulo nenhuma maior crítica, nem qualquer espécie de mágoa, insatisfação, nada disso. É um advogado talentoso, bem-sucedido, vem de uma linhagem importante, né, da advocacia criminal para o estado de Goiás. O Vanderlei de Medeiros, que é o pai dele, é uma pessoa que tem um grande nome até hoje, ex-presidente da ordem. Então, assim, o Pedro Paulo é mais um pelo qual eu tenho bons sentimentos. Não posso falar mais, eventualmente, para criticar ou elogiar, porque conheço pouco. Né? Nós não tivemos assim uma convivência nem profissional, nem político classista, que me permitisse conhecer mais do que essa superfície que eu comentei aqui.
Bacana, muito bom. Falando agora sobre advocacia jovem e redes sociais. Eu tenho visto vários podcasts, várias filmes no YouTube, como se fossem pré-aulas ou aulas mesmo para quem está no YouTube. Hoje, às vezes, quem não tem condições de estar num banco de faculdade, ou quer passar no exame de ordem, você tem feito importantes aulas virtuais. De onde veio essa ideia? O que você acha que é o mais importante hoje na advocacia? Márcio, os 6 anos de presidência de ordem, eles me retiraram literalmente da sala de aula, né? Eu costumo brincar que eu fui abduzido pela OAB. Pelos 15 anos, aí você... Eu realmente anoiteci e não amanheci como docente, né? E durante os 6 anos de presidência, eu realmente me dediquei de corpo e alma à OAB. Não tinha hora, não tinha dia da semana. Se fizer talvez uma pesquisa, eu devo ter presidido 99,9% de todas as sessões ordinárias, extraordinárias da ordem nesses 6 anos. Então, eu fui um presidente presente, de fato. E isso me tirou da sala de aula, que é alguma coisa que eu gosto muito. Eu gosto do estudo, Também gosto da preparação. Eu quero retornar, não estou hoje nessa aula, eu quero retornar. Não, retorne, porque além de ser uma atividade prazerosa e acrescenta, né, aos nossos conhecimentos jurídicos, ela é também muito nobre. Participar da formação, né, dos jovens. Eu tive uma participação hoje. Uma vez eu cheguei na faculdade para dar aula e estava com dor de cabeça. Eu não vou conseguir dar aula com dor de cabeça. Eu sei que eu entrei para dar aula. De repente, essa dor de cabeça acabou. Assim, era eu tinha e sentia uma adrenalina ali para dar aula, para tentar transmitir aquilo que eu achava que era importante para os alunos, né? Mas assim... Então, pegando esse gancho aí. Então, quando eu cumpro minha missão na presidência da ordem e volto a uma vida mais normal, né? Vida de advocacia e volto para a sala de aula, eu percebo que eu tinha alguma coisa a contribuir nas redes sociais. Durante o período de presidência, eu utilizava os meus perfis pessoais para me comunicar com a advocacia como presidente. Eu sempre entendi que o cargo é muito maior que a pessoa, então que enquanto presidente eu fosse da ordem, eu tinha a obrigação de manter ali absoluta postura, responsabilidade, e que não havia como fazer diferenciação entre o Lúcio Flávio, presidente da ordem, e o Lúcio Flávio, advogado, professor, etc. Então, durante os 6 anos, as minhas redes sociais estiveram ligadas à presidência da ordem. Quando eu já não tenho mais essa responsabilidade institucional, então eu posso dar vazão ao que eu gosto de fazer, que é dar aula. Mas aí para uma sala de aula infinita, teoricamente infinita, que são as redes sociais. E aí qual é a ideia? O que eu tenho feito desde então? Juntado essa experiência de 20 anos de advocacia, 6 anos de presidência de ordem, 15 de magistério, para dar encaminhamentos, dicas, sugestões, compartilhar experiências, né? Incentivar, sobretudo, essa geração que está chegando aí a estudar, a se dedicar, a fazer uma advocacia proba, ética, a andar na linha, a entender que a advocacia não tem atalhos e que os atalhos não te levarão para lugares bons, que sem estudo você vai ser um advogado mediano e o advogado mediano vai ter baixo ticket de honorários, sabe? Como fazer uma sustentação oral, como fazer uma argumentação mais persuasiva, coisas que no meu dia a dia eu vou achando interessante, eu paro às vezes o que eu tô fazendo, tô aqui peticionando. Aí falo lá sobre decadência, como aconteceu. Tô escrevendo ali sobre decadência. Aí eu, poxa, eu vou fazer um vídeo aqui se decadência é uma prejudicial ou é uma preliminar, se é matéria de mérito, se é processual. Aí eu viro, pego meu iPhonezinho ali, super rápido. Pessoal, ó, tô fazendo uma petição aqui assim, decadência, isso, 2, 3, 1 minuto, 5, tchau. Posto e volto. Dali 3 dias, outro tema interessante. Isso tem sido muito bom para mim, porque eu acho que a gente exerce, como eu disse, uma atividade nobre de levar as pessoas pro caminho bom,
e talvez, né, ou vou usar dizer aqui, ser um bom exemplo para essa turma jovem, né? Com certeza. Em meio a tantos maus exemplos que nós temos, principalmente nas redes sociais, uma série de influenciadores, inclusive, que trazem maus hábitos, más disciplinas ou indisciplinas, que incentivam na juventude a adoção de um estilo de vida deletério, prejudicial, né? Então, E que veio para a advocacia também. que veio também, e tem segmentos que contaminam a advocacia. Então, a tentativa também de acenar com um modelo positivo, vamos dizer assim, também é algo que me motiva. Prerrogativas. Falando de prerrogativas nas suas gestões, você lembra algo assim que te marcou, que achou que foi importante, que, olha, nós chegamos num ponto que nós precisamos mudar muito os pensamentos ou mudar atitudes? Márcio, sobre o tema prerrogativas, é de novo aquela história, não é produto, é processo. Todo dia você vai melhorando, pior aqui, você acode, aí aqui resolve, o outro problema é lá. Então, assim, se daqui 200 anos nós pudermos ou pudéssemos presenciar um debate sobre candidatura à presidência da OAB daqui 200 anos, o tema vai ser prerrogativa. Tem dúvida, tá? Mas assim, o que é muito marcante para mim na temática prerrogativa? É que lá em 2015, durante a campanha, eu afirmei que criaria no âmbito da OAB uma procuradoria de prerrogativas profissional, com concurso público, com espaço físico próprio, com salário de primeira linha, para defender a prerrogativa da advocacia. Sempre achei essa ideia de maneira profissional. Sempre achei. E muitos disseram que era ou desnecessário, porque esse serviço já era prestado pela comissão de prerrogativas, ou inviável. E o fato é que, não sem dificuldades, obviamente, nós fizemos um concurso público enorme. Concurso público, também não foi indicação do presidente, foi concurso público. E o interessante é que nesse concurso público, assim como a OAB participa dos concursos para promotor e para juiz, eu chamei um juiz e um promotor para participar desse concurso. Né? Foi bem interessante. Teve primeira fase objetiva, segunda fase subjetiva, prova oral. E para você ter ideia e os nossos ouvintes terem ideia, aquele prédio ali da Salgado de Oliveira, que é muito grande, né? Sim. Ficou cheio de candidatos. E eram 3 vagas. E, de fato, aquele concurso selecionou 3 grandes procuradores que iniciaram um trabalho modelo, único, pioneiro e paradigmático no sistema OAB do país. Depois, outras seccionais acabaram reprisando esse modelo com algumas adequações, obviamente, regionais, né? Mas eu acho que esse é um ponto de virada na forma como se lida com a defesa de prerrogativas no sistema OAB. De um modelo, vamos dizer, valoroso, idealista, mas amador, que é a prestação de serviço da comissão de prerrogativas, para um modelo profissional. E o que se revelou com o tempo, Márcio, que não só era possível, como era necessário, e que a comissão de prerrogativas exerce um trabalho que é preventivo e complementar à Procuradoria de Prerrogativas. A Procuradoria de Prerrogativas vai para o CNJ, vai para as corregedorias, vai para o CNMP e faz a atividade jurisdicional, administrativa e jurisdicional mesmo, que é necessária e que antes a ordem não tinha condição de fazer. Então, assim, quando se fala de prerrogativa, eu acho que esse é um ponto que eu carregarei com carinho em termos de caminhada. Fez bastante diferença. Magnífica. Embora tivesse apoiando a outra chapa em 2015, quero deixar aqui confidencializado para você que quando eu ouvi essa proposta sua, eu falei, nossa, magnífica essa proposta, espetacular, muito boa. E às vezes a gente ficava calado com questões de disputa classista, né? Como, por exemplo, em 2009, quando eu fui candidato a presidente, eu apresentei uma proposta de anuidade zero, muita gente ficou criticava publicamente, mas no reservado chegava, nossa senhora, que bacana essa proposta, que veio se concretizar depois, anos depois,
com a utilização dos cartões de crédito. Então, assim, essa realmente foi uma proposta espetacular que mudou realmente as prerrogativas no Estado. Todos têm que parabenizar e agradecer por essa proposta. E não quero te deixar em saia justa, mas queria que você apontasse, uma vez, porque nós estamos aqui um bate-papo, qual foi o melhor colégio de presidentes que você promoveu durante os 6 anos de sua gestão na OAB? Em que cidade e qual foi? Olha, sem desmerecer os outros, mas assim, eu estou falando de sentimento pessoal. Que lá foi espetacular, foi magnífico aquele colégio de presidentes, por motivo N, sei lá. A pergunta não é fácil de ser respondida, mas olhando para trás, assim, se eu fosse pensar no colégio de presidentes mais marcante para mim, não vou dizer que foi necessariamente o melhor, mas ele foi o mais marcante por uma série de fatores. Foi o colégio de presidentes que nós fizemos o último colégio de presidentes que nós fizemos no primeiro mandato, ali já às vésperas da eleição de 2018. Foi um colégio de presidentes que nós fizemos na cidade de Goiás. E inclusive nesses colégios de presidentes pré-eleitorais a oposição frequenta, então a turma estava toda lá das demais chapas, conversando com os presidentes e tal, e todos bem-vindos, obviamente, né? A OAB nunca fechou porta para ninguém. Não, né? Eu percebo isso inclusive no Conselho Federal. Não, eu acho que isso aí lá, a casa de todos. Conselheiro né? Federal, você está lá e entro nas sessões que são abertas, eu participei praticamente nessa gestão de quase todas. Né? Ninguém nunca falou, você não vem, você não pode. E aqui em Goiás também. E eu acho que essa visão tem que ser a correta. O advogado está na sua casa. Seja ele partícipe do grupo que gere ou não, né? Mas você estava contando de Goiás. Então esse colégio de presidentes da cidade de Goiás, ele foi muito marcante. Por quê? Porque quando nós ganhamos a eleição, o primeiro colégio de presidentes de 2016, ele veio, acho que na época a gente tinha 40 subseções, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a memória me trai, mas assim, que tinham sido eleitos comigo, tinham 3 presidentes. Então, apesar de eu ter tido uma eleição com uma votação estrondosa na seccional, nas subseções foram eleitos presidentes naquele momento ligados a outra chapa. Então, o primeiro colégio de presidentes foi um primeiro colégio, assim, em que eu tinha 85% praticamente daquele colégio de oposicionistas, né? E com o trabalho, com o respeito, com a conversa. Nesse colégio de Goiás, praticamente o cenário se inverteu. Então, se antes a gente tinha 80% de oposição, chegamos no Colégio de Goiás com 80% de apoio, né, dentre os presidentes. A postura, começam a conhecer a postura, a forma de liderar. Isso para mim foi muito, muito marcante, porque mostrou ali que fazer a política com P maiúsculo é melhor do que fazer a política com P minúsculo, né? É chamar, é atender, é respeitar a advocacia do local que votou naquele determinado representante e que, portanto, ele merece a atenção e o deferimento dentro dos limites e das forças da seccional, obviamente, né? Mas merece tanta atenção quanto aquele que foi eleito junto conosco. Então, essa postura, ela se revelou, naquele momento, pelo menos, né, Márcio? Se revelou sábia, se revelou correta. Quando tinha alguns que diziam, não, tem que deixar esse povo aí a pão e água. Mas o problema desse tipo de postura é que você penaliza não só o líder, mas os liderados, né? E o presidente da ordem, em campanha, ele tem lado. Ganhou a eleição, acabou a campanha, tem que ser o presidente de todos. Parabéns, muito bom. Lúcio, e aquela última pergunta que eu queria te fazer, e também deixar o microfone aberto para a gente poder bater papo e outras vezes quiser. Alguma coisa que você gostaria de revelar e contar para alunos, amigos, de vida, de família, igual você estava dizendo que hoje você está vivendo um momento especial em família, né? Inclusive, falar, vou buscar meus filhos na escola, é muito gratificante. É uma grande responsabilidade, né? O que você gostaria de deixar alguma mensagem para nós?
Márcio, levando em consideração que a maioria dos teus ouvintes aqui é formada por advogados e muito Sim. provavelmente advogados jovens, Sim. que estão nos seus primeiros passos, primeiros anos da carreira, o que eu posso dizer é assim, primeiro, tenham paciência, porque a advocacia é uma profissão que demora para frutificar e você bem sabe disso, Sim. né? É verdade. Muitas vezes, e isso eu falava nas entregas de carteira, você falou de entregas de carteira, uma solenidade que eu também procurei participar de todas que houve sob a minha presidência, e eu sempre dizia, ou muitas vezes dizia assim aos compromissandos, você que está sentado aí, olha para cá, para a mesa diretiva dos trabalhos e tem a tendência de achar que esse presidente já nasceu sentado nessa cadeira. Mas não, eu, por exemplo, já estive sentado onde vocês estão. Então é tudo um processo de amadurecimento e é preciso ter paciência. Quem não tem paciência se frustra com a advocacia e naufraga. Para antes da hora. Então, paciência é algo muito importante no encaminhamento profissional, né? Outra coisa que eu costumo também dizer e que cada dia me certifico mais da correção disso é que além de paciência é preciso ter persistência na advocacia. Se você não tiver persistência, as derrotas e elas acontecem. Essa é uma profissão de boas vitórias e de boas derrotas. É uma profissão de altos e baixos, é uma roda gigante, né? Determinado mês você ganhou bons honorários, você venceu uma causa bacana, aí você tá lá no alto da roda gigante. 2 meses depois, não apareceu nenhum cliente novo, aquela ação que você achou que você ia ganhar, você perdeu, teve uma sentença horrorosa, cliente ficou bravo, saiu do escritório, tá lá você no ponto mais baixo da roda gigante, né? Então, quando você tá lá no ponto baixo da roda gigante, você precisa ter persistência. Saber que aquela roda vai devagarzinho voltar a girar e vai te levar lá para cima de novo. E a última sugestão que eu deixo é procurar sempre a excelência, né? Excelência é estudo, é dedicação, é construção da sua vida intelectual. Nós, advogados, vivemos do quê? Se não da nossa cultura e da nossa bagagem intelectual. Então, advogado que não estuda, já dizia o saudoso e conhecido Eduardo Couturi, é a cada dia menos advogado, né? Então, o estudo vai te levar à excelência. O advogado que estaciona, que acha que a carteira no bolso, carteira da OAB é suficiente, vai se tornar a cada dia menos advogado, porque o advogado precisa de estudar. Então eu acho que esse é o tripé para quem está iniciando a caminhada: paciência, persistência e excelência. Pensem nisso e vão plantando que as colheitas vão chegar. Queria agradecê-lo, viu, Lúcio? Dizer que a sua presença aqui para nós e para o nosso podcast engrandece muito o Galicanto. A gente fica muito feliz de ter tido essa oportunidade de bater esse papo e dizer, ó, estamos com portas abertas, se quiser trazer outros convidados. E eu queria pedir que você deixasse aí, para que quem quiser te seguir nas suas redes sociais, o seu podcast também, deixar seus endereços aí. Ah, legal. Márcio, bom, primeiro te agradecer muito pelo convite, pela lembrança do nosso nome. Quem se engrandece, se honra, sou eu com o convite. Foi um papo muito bacana. Falar sobre coisas que eu gosto, né? Sim. Sobre advocacia, sobre OAB, sobre ensino jurídico, né? Então, assim, foi muito prazeroso e eu te agradeço essa oportunidade. E te parabenizo também. Obrigado. Porque é um esforço pessoal, né, Márcio? Você está aqui oferecendo um conteúdo de qualidade, gratuito, que só acontece porque você se dispôs a fazer. Abriu mão do seu tempo, está investindo recursos pessoais nisso, em benefício de terceiros, pelo bem da coletividade. Então, te parabenizo aí pelo
Galicanto, a revelação, né? Esse podcast aí que já é e vai ter muito sucesso. E para quem, né, tá nos assistindo e que queira, né, conferir, vamos dizer assim, um pouquinho do que a gente conversou aqui, as redes sociais hoje são um mecanismo que a gente usa para se comunicar. Então, pode me seguir lá no Instagram, viu, Márcio? @Lúcio Flávio Paiva. Pode seguir lá, vai ser muito bem-vindo. Lá a discussão nossa lá no dia a dia do Instagram e do Facebook, pelo Instagram, aí a pessoa acaba seguindo nas demais redes. É vida intelectual, é ciência do direito e a prática da advocacia. É o que eu gosto de falar lá no nosso perfil. E te agradeço mais uma vez pela oportunidade ímpar de estar aqui nesse podcast contigo. Bacana, meu irmão. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão.